E aí, pessoal, tudo bom? Tô gravando aqui um videozinho para vocês de iniciação, pra vocês matarem a saudade aí de mim, ou não, né? Nós vamos começar os estudos aí AD. Então eu fiz essa aula inicial aqui, esses slides, só para dar orientação, assim, a cada slide você vai ver que eu vou falar rapidamente sobre o que está passando no slide, sobre algumas questões importantes, que é aquilo que você vai se atentar a estudar aí ao longo do trajeto aí desse módulo 1, tá? Que é o que a gente vai ver o reino Monera, né? O reino das bactérias. A gente, antes de ter a suspensão das aulas, a gente estava vendo sobre vírus, olha só a importância disso, né? No momento que a gente está passando, a gente estava falando sobre vírus e uma coisa interessante, né? Que não sei se vocês repararam tal, eu sempre falava assim, olha, esse vírus vai chegar aqui, talvez demore um pouco tal. Ou seja, a gente estava aprendendo sobre o vírus, estamos aprendendo ainda, e esse vírus chegou e está com essa potencialidade toda aqui no Brasil também, né? E obviamente que eu já falo para vocês, principalmente vocês do segundo ano, se teve aula comigo e tiver fazendo alguma situação babaca, né, de se expor, de expor as outras pessoas, de falar assim, ah, isso não é nada, é uma coisinha à toa, ah, eu não vou ligar para isso não, eu vou jogar futebol porque eu estou com um saco cheio de ficar em casa. Infelizmente você vai entrar na história né, desse período aqui como um grande babaca. Então, cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Esse vírus está avançando muito rápido. Vocês têm visto aqui em Campos Belos, quem está acompanhando vê o crescimento como é rápido, né? O contágio, a contaminação. Então, fiquem atentos, né? Vocês precisam proteger os outros também, precisam se proteger. Essa coisa de idade é muito complexa. A gente nunca sabe o que o vírus vai fazer no nosso corpo, ou melhor, como o nosso corpo vai reagir com o vírus. Não temos remédio, não temos tratamento, quer dizer, tratamento tem, mas não temos vacina, não tem nada que combata o vírus. Então você precisa ficar no hospital, caso o seu estado seja grave, até o seu corpo falar assim, ó, vamos matar ele, né? Vamos fazer de tudo para matar. Então você põe um respirador para te mandar oxigênio para o corpo e espera o seu corpo reagir. Por isso que as pessoas ficam 14 dias no respirador. Olha só que complexo que é a coisa, né? E num lugar que não tem mais respiradores do que pessoas doentes, então a gente tem um colapso na saúde, que é o grande problema do vírus. Quando alguém fala assim, ah, mas a maioria da população vai pegar, isso é óbvio, é lógico, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, né? O que a gente está fazendo? A gente precisa prolongar o tempo de exposição. A grande dificuldade, a economia, isso não sei o quê. A gente está falando de um vírus que está matando pessoas, matando principalmente porque acaba com o sistema de saúde, né? Então não é uma falácia do que estão falando aí, isso acontece mesmo, né? Então aqui, sei lá, a gente tem 5 ou 6 respiradores em Campos Belos e já temos 12 pessoas doentes. Então é óbvio você entender que você tem que ficar em casa e que agora a gente não pode ficar doente, né? Eu não sei como meu corpo vai responder. Agora a gente vai entrar, então, só para finalizar, por favor, não entre na história desse período de 2020, dessa pandemia, como um grande babaca, né? É o recado que eu dou para vocês e espero que vocês me ouçam, tá? Não é um tom alarmista, nem otimista, nem pessimista. É realista, né? A gente vai com a ciência que mostra, a ciência não é melhor nem pior que nada, ela só mostra aquilo que é fato, né? E agora a gente precisa lidar com fatos, né? E isso é a ciência que vai provocar em nós, tá certo? Então, se cuidem, fiquem em casa, não sejam babaca. E agora nós vamos entrar num outro tipo de organismo, né, que está vindo aí também com grandes pesquisas sobre superbactérias, né? Será que a gente vai ter antibiótico para lidar com essa superbactéria? Tem bactérias muito mais agressivas do que vírus, então é algo que a gente precisa entender também como que é esse organismo para a gente conseguir, numa eventual
pandemia também de uma determinada bactéria ou superbactéria, a gente consiga lidar com isso um pouco melhor do que a gente está lidando com esse vírus que está muito ruim, né? As pessoas perderam o senso do ridículo. Então, cuidado, cuidem-se. Então, a cada slide que eu passar, eu vou falar um pouquinho do que vocês têm que se atentar no estudo, né? Tem que prestar atenção naquilo, olha, presta atenção nisso, esse tipo de nutrição, quais são os tipos de reprodução de uma bactéria, quais são os formatos dela. Então, um conteúdo bem fácil, bem simples, tal. No final, a gente tem todas as doenças, as principais doenças causadas por bactérias. Então, se atentem lá, vocês precisam saber quais doenças são causadas por vírus, quais doenças são causadas por bactérias, né? Isso é muito cobrado, por exemplo, no Enem, tá? Então, estudem, tá? É um conteúdo bem bacana, bem legal. Acho que no momento atual, a gente já estudou bastante de vírus, vocês estão ouvindo falar bastante de vírus, tal. Esse vai trazer um outro tipo de organismo, né? Uma outra situação. Agora eu tenho célula, organismos formados por células, é uma célula exclusiva, procarionte, né? Então, é um organismo específico. Quanto às aulas EAD, qualquer dúvida que vocês tiverem, a carta de navegação está lá para orientá-los, né? Ó, vocês vão ter que fazer isso, faça aquilo. No módulo 1, encontro 1, faça isso. No encontro 2, isso. No encontro 3. Esse primeiro módulo eu estou pegando bem levinho com todo mundo, porque é uma fase de adaptação que a gente está, tanto minha, estou aqui com a minha cara, aqui com a fuça, aqui falando com vocês, quanto de vocês também, para se adaptar aí ao sistema, tá? Acho que vai dar certo, isso é uma questão importante para a gente discutir essas aulas EAD, né? O mais importante de tudo, ninguém pode ficar de fora. Se eu tiver um aluno que não está acompanhando a aula EAD, já está tudo errado. Então, vocês me ajudem aí, tá? Falem comigo aí no fórum que eu vou abrir lá. Falem que tem aluno que não está participando, quem é o aluno, o que está acontecendo, como que a gente pode ajudar. Porque de nada adianta se eu tiver uma sala de 30 alunos e 25 estiverem fazendo e os 5 estiverem perdidos aí sem fazer nada. Então, a gente tem que ir junto, todo mundo junto, ninguém a menos, tá? Então, me ajudem nessa também. Essa fase vai passar, vai demorar um pouco, a gente não sabe como vai ser o retorno das aulas, nem data, nem como vai ser, né? Aquele mundo lá atrás ficou, a gente vai ter que se reorganizar, se readaptar. Então, em breve nós teremos aí mudanças, tá certo? Bom estudo para todos e todas, estudem. Agora é um grande momento de vocês terem autonomia de estudo, o tempo que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem estudar, o jeito que vocês quiserem, né? Só não pode tratar isso como assim, vou fazer se eu quiser, quando eu quiser, tal. Você tem que ter uma regra, né? Uma organização sua para você ter o aprendizado correto. Tá certo? Beijo do gordo e até os próximos encontros. Até! E no meio desses slides todos, vocês que estão aí vão ter alguns momentos de descontração, reflexão, ou o que quer que seja, né? Porque aí as bactérias, elas formam culturas, né? A gente está vendo aqui várias culturas de bactérias, né? A gente faria um experimento parecido com esse em laboratório, caso a gente volte em breve, talvez a gente faça ainda, vamos ver se a gente consiga. Bactérias, a única cultura que algumas pessoas têm, né? Nós temos o corpo forrado de bactérias, cheinho, e às vezes tem pessoas que só têm essa cultura mesmo. Irônico. E aí, começando aí, entrando no conceito do reino Monera, né? A gente precisa entender, lá voltar um pouquinho lá nos domínios, né? Então, a gente tinha falado lá em sala de aula que existem 3 domínios. Bactéria, o domínio Archaea e o domínio Eukarya, né? Obviamente que o domínio Eukarya tem lá todas as células eucariontes, então a gente tem animais, fungos, plantas, né? Os protozoários, todos eles são células eucariontes. No domínio bactéria e arquea, a gente tem só bactérias mais atuais, né, mais recentes, tal, e as arcobactérias, as primitivas, tá? Acredito que vocês lembram aí das outras aulas.
Então, arqueobactérias são seres procariontes pertencentes ao grupo Archaea, né? Células procariontes, células que não apresentam núcleo, não apresentam carioteca, né? E elas são bactérias primitivas, né? Elas são poucas espécies aí, mas elas são muito primitivas, estão aí no ambiente há muito, muito tempo. Então, cada uma delas, a gente vai ver alguns grupos aí de arqueobactérias e vocês vão entender onde que elas estão aí no ambiente. Como característica principal, então elas possuem parede celular, além da membrana plasmática, que é uma organela que todas as células têm, né? Então elas também têm parede celular, e essa parede celular ou é composta de proteínas, ela é composta de glicoproteínas, ou seja, carboidratos mais proteínas, e polissacarídeos, que também já estudamos. Polissacarídeos é o grupo de glicose, de carboidrato, com uma cadeia grande, né? Poli, né? Muitos sacarídeos. Possuem de 0,1 micrômetro até 15 micrômetros de diâmetro. Então, quem não lembra micrômetro, né? É 1 milímetro dividido por 1000, aí você vai ter 1 micrômetro. Então, é de 0,1 até 15 micrômetros. Então, são organismos bem pequenos. Obviamente que maiores que os vírus, mas são bem pequenininhos. A gente consegue ver uma grande parte das bactérias em microscópio óptico que a gente tem no laboratório. Então, começando aí com as arqueobactérias, a gente tem as bactérias metanogênicas, né, que produzem o gás metano. Quem já ouviu falar aí, né, nas questões ambientais, o pum da vaca, né, o pum de animais ruminantes, né, problemas que tem aí no ambiente, né, que causam aí um impacto na camada de ozônio. Então, nada mais é aqueles animais ruminantes que a gente sabe que eles se alimentam do vegetal, aí eles ruminam esse vegetal para quebrar a celulose, depois volta para a boca, eles engolem de novo. Então, quem faz isso são bactérias, as arqueobactérias anaeróbicas, né? Elas vivem na ausência de oxigênio, não precisam do oxigênio para sobreviver. Além do estômago de ruminantes aí também, elas vivem em regiões profundas, lá nos oceanos, pântanos, então elas produzem muito gás metano, tem um cheiro característico tal, e tudo mais. É um tipo dessas bactérias, arqueobactérias, chamadas de bactérias metanogênicas. As bactérias termófilas extremas, o próprio nome já diz, termófilas, né? Ambientes muito quentes, né? Olha lá, entre 70 e 150 graus Celsius. Elas conseguem sobreviver nesses ambientes aí. Então, um outro grupo de arqueobactérias. E por fim, a gente tem as bactérias halófilas extremas, né? Então, todas elas são extremófilas, ó, vivem em condições muito extremas, né? Essas aqui, elas vivem alta concentração de sal. A gente viu falar, né, lá na osmose, a gente fala assim, o sal desidrata, tal, esses organismos, mas nesse caso aqui, essas bactérias chamadas de halófilas, elas conseguem, resistem, sobrevivem a regiões com muito sal. Tá? Um outro tipo de arqueobactéria também. Tá? Então, nós temos as metanogênicas, as termófilas e as halófilas extremas, certo? Esse forma o grupo aí das arqueobactérias. Uma recapitulação básica aí, né, para os mais perdidos aí que não lembram o que é uma célula procarionte que nós vimos lá no primeiro ano. Então temos as estruturas que compõem uma célula procarionte, né? Mesossomo está aqui, responsável pela divisão celular, a divisão binária, nós vamos ver mais para frente. Os ribossomos, todo mundo sabe, ou deveria saber que faz proteína. DNA, que é o material genético dessa célula. Lembra que no vírus a gente tem vírus retrovírus, né, que são formados por RNA, que é o caso do coronavírus. No caso das bactérias, só DNA, tá? Vai ter o RNA sim, mas o RNA mensageiro, tá? Aqueles outros tipos de RNA, e não RNA como material genético específico. Depois, membrana plasmática, todo mundo também já sabe o que é, já estudou, né? A permeabilidade celular, ou seja, ela vai controlar o que entra e o que sai da célula, de acordo com alguns tipos de transporte.
difusão simples facilitada, transporte ativo e assim vai, né? Característica exclusiva aí, né, da parede das células procariontes, exclusiva das células procariontes, mas também das células vegetais, né? Parede celular, tá? Resistência ao meio, né? São bactérias, as bactérias sempre são unicelulares, portanto precisa ter uma resistência maior. Então a parede celular serve para isso também. E uma cápsula, que é a adesão à superfície. Cada tipo de bactéria, cada espécie, vai ter uma adesão diferente à superfície. Pode ser fímbrias, pode ser alguma outra estrutura que vai fazer com que ela se fixe ou ela fique naquele ambiente ali, tá? Então, estruturas básicas aí de uma célula procarionte. As bactérias, elas possuem formas diferentes, então aqui nós temos os cocos, aí eles podem ser diplococos. Perceba que aqui não é um organismo formado com duas células, tá? São duas bactérias vivendo juntas, tá? Aqui, streptococcus, ficam enfileiradas, mas elas não formam um organismo, né? Cada uma delas ainda é uma bactéria, tá? Que mais? A gente tem os estafilococos, quando eles formam, parecendo um cacho de uva, né? Um aglomerado dessas bactérias. Outra forma de bactéria, ou de células procariontes, os espirilos, né? Tipo espiral, né? Tipo espiral de caderno e tal. Os bacilos, formato retangular, que é o que a gente mais vê nos livros, aí está o formato de bactérias, né? Até para diferenciação das outras. E também temos os vibriões, que é nesse formato de vírgula aqui, né? Um pouquinho tortinha, tá? Essas são as formas da bactéria, os tipos variados aí. Além desses tipos, a gente tem os esporos, aquelas bactérias elas vão se esporular para ficar um tempo no ambiente, até ter condições favoráveis. E também tem bactérias que têm flagelo, né, que elas conseguem aí se fixar ou se ter um pouco mais de locomoção do que as outras, uma vez que as outras não têm, tá? Então a gente chega na parte de nutrição e eu quero que vocês prestem muita atenção porque bactérias elas são muito diversificadas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho bactérias que fazem fotossíntese, outras fazem quimiossíntese, ou seja, dois modos de produção da glicose, né? Eu também tenho algumas bactérias que fazem respiração celular para quebrar essa glicose, enquanto outras fazem a fermentação. Então, cada grupo de bactérias vai ser específico, porque elas podem fazer todos os tipos, tanto de produção de glicose como da quebra de glicose. Obviamente que não são todas as bactérias que fazem todos os tipos. Cada bactéria vai ter uma especificidade, né? Elas vão ser de espécies diferentes, então elas vão ter modos de nutrição diferentes também. Então preste muita atenção de que forma que essas bactérias, as formas, né, os tipos de nutrição que elas têm, ou seja, de como elas podem produzir a glicose, e depois preste atenção de como elas quebram a glicose. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Primeiro, para a gente fazer a definição, existem bactérias autótrofas ou autotróficas, tanto faz. Auto faz por si mesmo. Então, algumas bactérias são autótrofas, portanto, produzem o próprio alimento. E aí elas podem fazer o próprio alimento ou através de fotossíntese ou através de quimiossíntese. Também já estudamos esses dois tipos aí de processo. Outras bactérias, então, vamos lá. As bactérias autótrofas podem ser autótrofas por fotossíntese ou autótrofas por quimiossíntese. Outro grupo de bactérias podem ser heterótrofas, ou seja, ela utiliza uma fonte externa para se alimentar, né? E aí, se ela se alimenta de alguma coisa, ela pega a glicose, ela vai quebrar essa glicose através da respiração aeróbica ou da fermentação. A professora, então, quando uma bactéria é autótrofa, ela não vai fazer respiração aeróbica nem fermentação? Não, ela pode fazer também. Uma coisa é fazer a glicose, outra coisa é consumir a glicose, que eu sempre falo para vocês, né? Então, são dois processos diferentes. Então, as bactérias podem ser autótrofas quando ela produz o próprio alimento e pode ser fotossíntese ou quimiossíntese. E elas podem ser bactérias heterótrofas quando elas fazem
a respiração aeróbica ou fermentação para a quebra de glicose. Como elas produzem essa glicose, elas pegam a glicose, são modos diferentes também. Bom, vamos ver então. O que a gente tem aqui? As bactérias autótrofas, né? Ou seja, vamos ver como elas produzem o próprio alimento. Então, como eu tinha falado no slide anterior, ou elas fazem o alimento por fotossíntese ou por quimiossíntese. Então, a gente vai ver esses dois processos. Ah, professor, eu estou vendo aqui a equação química da fotossíntese, não foi nada do que eu aprendi de fotossíntese. Pois bem, meu querido, minha querida, aqui há uma diferença. As bactérias que fazem fotossíntese, ela vai ter uma bacterioclorofila, né? E ela não vai pegar água para fazer a fotossíntese. Por que uma planta pega água? O que ela quer da água? Ela manda embora o oxigênio e ela fica com hidrogênio. Então, o que ela precisa, na verdade, para fazer a fotossíntese é hidrogênio. Portanto, está aqui, em outros elementos químicos, ela consegue pegar o hidrogênio, tá? Aqui, no caso, junto com enxofre, né? Então, ela vai liberar enxofre, são bactérias que vão produzir um cheiro aí horrível, né? Por conta da liberação desse enxofre, olha lá o enxofre sendo liberado, né? E nisso ela capta o hidrogênio. Aí pega gás carbônico e luz, como na fotossíntese normal, e obviamente vai produzir uma molécula aqui, que tenha carbono e hidrogênio, uma molécula orgânica, que ela vai usar para fazer a alimentação dela. Já na quimiossíntese, nós vamos lembrar um pouquinho, isso aqui acontece, embora pareça difícil, mas a gente já estudou isso também em ciclos biogeoquímicos, né? Quando a gente viu lá as bactérias nitrificantes, ó, Nitrosomonas e Nitrobacter. São bactérias que fazem um processo chamado quimiossíntese, né? Nesse processo tem duas etapas. Primeiro, ela pega um composto inorgânico. Se a gente pensar lá no ciclo biogeoquímico, o ciclo do nitrogênio, ela vai pegar, por exemplo, amônia. Num processo de oxidação, ela captando o oxigênio, o que vai acontecer? Compostos inorgânicos e oxidados, se vocês lembrarem lá no ciclo do nitrogênio, tem o nitrito, o nitrato, só que nessa reação química se libera uma grande quantidade de energia química. Essa energia química que ela vai usar? Não. Ela vai pegar essa energia química e onde ela vai passar essa energia química? Onde ela está aqui, ó, na segunda etapa. Então, ela guarda energia, ela pega essa energia química e vai para a segunda etapa. O que ela faz na segunda etapa? Não utiliza sol, ó, não tem luz. Imagina agora uma fotossíntese, né? Que não é o caso aqui. Mas imagina, a energia luminosa é o que daria a condição. Aqui não tem energia luminosa. Então, ela pega energia química a partir de outras reações químicas. E depois o que ela faz? Pega gás carbônico, pega água e constrói, elabora aqui um composto orgânico. Pode ser a glicose, por exemplo. E nesse processo libera o oxigênio que está aqui. Deu para entender? Recapitulando então. Fotossíntese, precisa utilizar outra fonte de hidrogênio que não a água. Então aqui se pega outras substâncias que têm hidrogênio. Com gás carbônico mais luz, produz uma molécula orgânica que ela vai utilizar para alimentação. Na quimiossíntese, a primeira etapa tem como função produzir aí, né, pegar essa energia química, utiliza essa energia química junto com gás carbônico e água e produz um composto orgânico que vai ser o alimento dela. Tá certo? Existem várias videoaulas falando sobre fotossíntese e quimiossíntese. A gente já viu isso em alguns momentos lá no primeiro ano. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só procurar, é só estudar. Se tiver alguma dúvida, se ficar dúvida ainda, pode ir lá no fórum que eu faço o esclarecimento que for necessário. Beleza? Aqui nesse slide, é a mesma coisa do slide anterior, né? Só que de um outro jeito. Então, vocês analisam aí, né? O que a gente precisa saber? Então, no caso da fotossíntese bacteriana, eu tenho uma bacterioclorofila, né? A minha coordenação motora vocês conseguem analisar aí. Uma fonte de hidrogênio,
Olha lá, fontezinha de hidrogênio. Você tem o gás carbônico, tem a luz, essa fonte de hidrogênio, ou seja, formou a molécula de glicose aqui e libera o enxofre, que é o cheiro do demônio lá que diz, né? Que dizem, né? Que o inferno cheira a enxofre, né? Obviamente, como não existe nem inferno nem diabo, então fica só com o cheiro do elemento químico mesmo, certo? Na quimiossíntese, então, um exemplo que a gente tem, olha lá, amônia num processo de nitrificação se transformando em nitrito, depois em nitrato. Toda vez que há quebra dessas reações químicas, se libera uma energia química. As bactérias pegam essa energia química, pega gás carbônico, pega água e produz uma rica molécula de glicose. E nesse processo libera oxigênio. Ok? E se as bactérias não fazem nenhum dos dois processos anteriores, ou seja, se eu não estou falando de bactérias autótrofas, eu estou falando de bactérias heterótrofas. Hétero, diferente, né? Ela precisa de uma fonte diferente na alimentação. E aí, os exemplos de bactérias heterótrofas ou vão ser bactérias decompositoras, tcharam, vão decompor, degradar, aí, pegar a glicose através do processo de decomposição. Eu tenho bactérias simbiontes, nós já vimos dessas bactérias, as arqueobactérias, por exemplo, que vivem em ruminantes, né? Então elas vivem junto com outro organismo e se dão muito bem com eles. Um depende do outro, né? É uma relação harmônica, é uma simbiose, né? Um ajuda o outro. Depois a gente tem as anaeróbicas obrigatórias, ou seja, se entrar em contato com o oxigênio, elas morrem, né? Então, não pode ter contato com oxigênio. O que acontece quando a gente passa água oxigenada, a gente mata essas bactérias aqui do nosso machucado, né? Anaeróbias ou anaeróbicas facultativas, elas vivem tanto na ausência ou na presença de oxigênio, e as aeróbias obrigatórias, só vivem se tiver oxigênio, se faltar oxigênio elas vão morrer, igual a todos nós, tá? Então, bactérias anaeróbicas obrigatórias, anaeróbicas facultativas e aeróbicas obrigatórias, certo? Aqui mais um slide aqui para quem ainda não lembrou dos dois processos, né? Então, na esquerda, a gente tem um processo de anaerobiose, ou seja, sem utilização do oxigênio. Pode ver que desse lado esquerdo, onde está azulzinhas setas aí, não existe entrada de oxigênio em nenhum momento. Então, você tem a fermentação. Produz uma molécula grande de álcool, libera energia na forma de calor, de movimento que for, né? E produz pouca quantidade de ATP. Já no lado direito, a gente tem um processo de aerobiose. Olha lá que importante, ó, entrada de oxigênio. Vou tentar fazer uma setinha aqui linda, né? Entrou oxigênio. Nesse processo, a gente consegue degradar toda a molécula de glicose que está aqui. Quebrou, 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 quebrou. É uma respiração aeróbica, porque utiliza oxigênio e se produz mais moléculas de ATP. Certo, criaturas? E para quem acha que acabou, só estamos começando. Vamos com calma. Ainda não começou a melhor parte, que será a reprodução das grandes e incríveis bactérias. Antes da gente prosseguir, agora eu estou imaginando que vocês estão estudando aí junto comigo, junto com os outros materiais que eu forneci para vocês, e vocês estão fazendo um resumo no caderno, anotações, né? Anotando dúvidas para a gente esclarecer ou no fórum, ou depois nas aulas presenciais, quando a gente puder ter as aulas normais de volta, né? Então, é importante a gente deixar bem claro aí, são coisas muito simples, mas muito importantes de se lembrar sempre. Então eu deixo as perguntas aí, eu não vou responder. Caso tenha alguém que não consiga responder sozinho, que são perguntas muito básicas e nos próprios slides vai estar respondendo isso aí, então você volta um pouco aí no vídeo para você conseguir ver. Então, vamos lá, primeira questão, existem bactérias pluricelulares? Existem seres procariontes pluricelulares? Tcharam.
Como diferenciar uma célula bacteriana de uma vegetal se ambas possuem parede celular? Olha lá, eu tinha falado que parede celular é exclusiva de célula procarionte, não, né? É exclusiva, assim, das células procariontes, mas as células vegetais também possuem, né? Uma parede celular formada de celulose. Então, como que a gente pode diferenciar uma célula bacteriana de uma célula vegetal? E a última questão, quais são as formas de nutrição das bactérias? Acabamos de ver, né? O jeito que ela produz glicose, ou uma matéria orgânica, e o jeito que ela consegue absorver, produzir energia a partir dessa matéria orgânica. Então fica aí para vocês umas questões aí para vocês estudarem. E agora, para maiores de 12 anos, vamos falar sobre sexo das bactérias ou não sexo, né? Na verdade, na reprodução, a reprodução assexuada e reprodução sexuada. Então, só recapitulando também, é importante, né, que a gente se atenha às palavras, aí, o significado delas. Reprodução assexuada é quando não tem encontro de gametas, ou encontro de esporos, ou encontro de material genético de outro organismo. Já na reprodução sexuada, eu tenho algum tipo de encontro de material genético de um outro indivíduo. Então, assexuada, tem o A na frente ali, é não sexuada, ou seja, não tem encontro de material genético. Na reprodução sexuada, há encontro de material genético diferente do indivíduo, certo? Qual é o tipo de reprodução assexuada das bactérias? Lá estamos falando de quase que uma mitose, né? É uma divisão binária, uma fissão binária. Uma bactéria dá origem a duas, sem precisar de nenhum tipo de material genético em contato uma com a outra, tá? Uma bactéria só consegue se transformar em duas, se reproduzir em duas, em quatro e assim vai. Já na reprodução sexuada, nós temos três tipos. A transformação, que é quando eu vou pegar um DNA ou um ADN, né, um ácido desoxirribonucleico, do ambiente que está fora da bactéria. Ela achou um DNA perdido lá do lado dela, ela vai incorporar. Quando ela incorpora isso, ela transforma o DNA dela. Olha só que interessante isso, né? Esse aporte, pego lá, tem um DNA do lado, eu vou lá e pego e modifico, consigo modificar o meu DNA. Outro exemplo de reprodução sexuada é a reprodução chamada de conjugação. Depois nós vamos ver um esqueminha aqui mostrando que elas vão formar uns cílios como se fosse uma ponte e elas vão trocar fragmentos, né, chamados de plasmídios, que é um DNA circular, é um pedacinho do DNA delas que ela manda para outra bactéria. Por exemplo, se é uma bactéria que não tem resistência antibiótica encontra com uma que tem, aquela que tem a resistência, ela vai passar esse plasmídio, essa resistência antibiótica para outra bactéria. Claro que é um processo químico, não é uma conversa de doido, né? Fala, você tem aqui resistência, então me dá que eu te dou outra. Não, né? É sempre químico. E por último, um processo chamado transdução, né? Onde um vírus bacteriófago, né? Nós já estudamos sobre vírus, então você sabe o que é um bacteriófago, um vírus que ataca a célula, a bactéria. O que ele vai fazer? Ele joga o material genético dele, a bactéria incorpora esse plasmídio, essa forma de DNA, e aí o vírus ele pode ser um vetor, uma troca desse material. Uma vez que essa bactéria vai se produzir, o vírus vai se produzir dentro da bactéria e ele vai levar esse DNA bacteriano aí para outras células, né? Então, é um processo chamado de transdução. Então, aqui a gente tem um exemplo de divisão binária, né? Olha lá, um bacilo aqui, junto com o material genético dele, a molécula de DNA aqui, ó, em formato circular, né? Que é característica também das bactérias. O que acontece? Há uma duplicação do DNA, depois uma divisão celular, semelhante à mitose, né? Onde ela vai, uma célula só, tcharam, dá origem
a duas células idênticas, né? São células gêmeas, tá? Tem o mesmo material genético. Essa é a divisão binária. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando os outros três tipos de reprodução sexuada. Então a gente tem transformação, tá aqui, né? Na transformação a gente tem o quê? DNAs livres, a incorporação desse material, olha aqui, né? Consegui circular. Ela pegou um fragmento de DNA e esse DNA está fazendo parte aqui, ó, do DNA da bactéria. Ou seja, um processo de transformação por DNA, fragmentos de DNA que estavam livres perto da bactéria. Outro exemplo, conjugação. Estamos aqui, olha lá aquela ponte que eu falei para vocês, né? Ó, ela cria uma ponte e ela vai passar o plasmídio, né? Esse pedaço de DNA para outra e consegue fazer uma reprodução sexuada, uma troca de material genético. E por último, um processo chamado de transdução, né? Onde o vírus vai fazer a função aí, o agente reprodutor praticamente. Ele pega, modifica, joga o DNA dele na bactéria, esse DNA é modificado, depois se produz mais vírus e esses vírus levam o DNA para outras bactérias. E aí, isso vai acontecendo modificando todo o modelo de DNA que as bactérias têm. Ou seja, muitos tipos de reprodução sexuada, né? De encontro de material genético diferente. Há uma lembrança aí, né, importante, né, da gente não ajudar a desenvolver superbactérias, né? A gente está formando bactérias cada vez mais agressivas ao corpo humano, mas isso é culpa nossa mesmo, né? Porque a população humana, ela tende a produzir antibióticos, só que toma antibiótico de maneira errada. Então, o que acontece? Se eu tenho no corpo humano uma quantidade X de bactérias, e elas são diferentes no nível de resistência, quando eu faço a utilização de antibióticos, eu estou selecionando aquelas que são mais resistentes. Se eu paro de tomar o medicamento antes da data prevista pelo médico, ou se eu tomo em horários diferentes, eu faço com que a reprodução dessas bactérias resistentes, elas aconteça. E aí eu tenho a proliferação de bactérias resistentes. Essas bactérias vão para o ambiente e às vezes elas podem ficar cada vez mais, elas podem não, com certeza ficam. É uma seleção artificial de bactérias mais poderosas. Então nós estamos criando superbactérias, né? E vai ter um momento que nenhum antibiótico vai fazer efeito ou vai fazer um efeito tão agressivo para o corpo humano que você toma antibiótico, você vai ter problema de ter tomado, né? Então é muito importante essa ideia de antibiose, né? Quanto às doenças, vai ter no último módulo, a gente vai falar só de doenças causadas por vírus, bactérias, por fungos, né? Por protozoários. Então aqui é só um começo, né, de vocês entenderem quais são as doenças causadas por bactérias. Está muito bem explicadinho, né? Então vocês vão ler aí, tem os sintomas, a transmissão, o jeito que é transmitido, a prevenção, olha só que importante, e o tratamento, caso tenha. Então vocês vão passar aí nos slides, tem várias doenças, eu vou passando aqui já com vocês. Então temos lá a cólera, também temos o tétano, né? Com sintomas, transmissão, prevenção e tratamento. Depois a hanseníase, ou também chamado antigamente de lepra, né? Mas o nome mais correto é hanseníase. Depois temos a leptospirose, né? Sintomas, transmissão, prevenção e tratamento, né? A leptospirose é um lugar que tem enchente, né? Acontece bastante, né? Pela urina do rato, tal e tudo mais. Então, são algumas das doenças bacterianas. Um macete aí para você não esquecer das doenças bacterianas: todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. Professor, para que eu vou usar isso? Calma, meu amiguinho, tem uma solução. Olha aí, todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças: T de tétano, M de meningite,
S de sífilis, C de cólera, P de pneumonia. Lembrando que pneumonia pode ser causada por vírus, por bactéria, né? Aqui nós estamos falando da pneumonia causada por bactérias, obviamente. Grandes, a gonorreia, né? Que é uma doença sexualmente transmissível, e D, a difteria, tá? Então, é um macete aqui para a gente lembrar de quais são as doenças causadas, mais famosas, né? Causadas por bactérias, tá certo? Um outro lembrete importante é a gente lembrar que nem todas as bactérias causam doença no corpo humano. Tem bactérias que vivem no nosso intestino, produzem vitaminas e são extremamente necessárias para a nossa digestão, para a absorção de nutrientes. Então, é importantíssimo bactérias no nosso organismo, tá? E também tem as bactérias que produzem alimentos para nós, como queijo, iogurte, né? O vinagre, né? Fermentação acética. Então, as bactérias, algumas bactérias são benéficas também e não causam mal ao ser humano. Agora temos aí mais uma rodada de questões para vocês. Então, vamos lá. O que é uma cianobactéria? Será que alguém aqui lembra o que é uma cianobactéria? Ciano é uma coloração. Pesquisem aí essa cor aí, dá um Google aí para vocês verem uma cor verde azulado, um azul esverdeado, né? Quais são os tipos de reprodução sexuada nas bactérias? Eu vou chutar aqui, eu acho que são 3 tipos, né? Dê uma olhada aí, coloque no caderno, escreva, faça um resuminho desses 3 tipos de reprodução sexuada. Depois, qual a característica principal para que bactérias tenham um reino específico? Por que existe só um reino onde as bactérias estão, né? Estamos falando de reino e não de domínio, hein? Domínio são 2, né? Arqueobactéria, o domínio Archaea e depois bactéria. Mas as bactérias, elas estão aglomeradas todas em um reino só. Qual reino é esse? E por que esse reino tem só bactérias lá? Qual é essa característica principal? Me falem, tirem dúvidas no fórum, caso as tenham. Bom, como vocês viram, eu passei um pouco rápido demais, embora até tenha demorado, né, nos slides. Passei ele um pouquinho rapidinho, só para vocês terem uma noção do que vocês precisam terminar esse módulo sabendo. Então, vocês agora vão usar o material, vão lá no fórum, vão tirar dúvida, a gente vai conversar sobre, para a gente chegar no final aí sabendo todos esses detalhes. Então, quando vocês tiverem uma dúvida, não sei se eu preciso saber disso ou não, vocês seguem esse videozinho aqui, esses slides, que ele está falando para você exatamente do que você precisa saber do Reino Monera, tá certo? Bom estudo a todos e todas, divirtam-se, fiquem em casa, não sejam um babaca na história da pandemia do coronavírus no planeta Terra, né? Aluno meu não pode ser esse tipo de gente. Um grande abraço a todos e bons estudos. Qualquer coisa, estou lá no fórum, pode falar comigo, ok? Beijo do gordo.